Poucos dias antes do Natal de 2022, o caos toma um prédio de apartamentos em St. Paul, Minnesota. Oh Deus, por que ela fez isso? A polícia encontra Alexandra Penig, 32, morta no banheiro com um tiro a queima-roupa na têmpora esquerda. Matthew Ecker, 44 anos, diz que Alexandra se trancou no banheiro e atirou. Mas à medida que a polícia descobre mais sobre o relacionamento de Ecker e Alexandra... Ela é uma namorada minha. Meu Deus, eu sou casado. Eles começam a questionar a história de Ecker. Eu não sei o que você recuperou. Embora 2 legistas não consigam determinar se Penig morreu por suicídio ou homicídio, um júri considera Matthew Ecker culpado de assassinato em 2º grau. Ele foi condenado a 30 anos de prisão. Para os pais de Penig, isso é justiça. Ele a matou, isso foi provado, e eu sei que é verdade. Mas assim como os pais de Penig acreditam que Ecker fez isso, a família de Ecker acredita que ele não fez. Eu conheço meu filho e ele nunca poderia fazer isso. Ao longo deste episódio, você verá falhas nas evidências que nos foram apresentadas, inconsistências e até mesmo o que parecem ser erros em depoimentos e registros policiais. Você verá declarações falsas dadas à polícia que podem ter afetado a investigação sobre Ecker, e tudo isso pode colocar em dúvida a própria investigação que colocou Ecker atrás das grades. Deixe-me deixar claro, essa investigação não é sobre tomar partido. É para analisar os documentos, vídeos e fatos que pedimos aos promotores e à polícia e o que eles nos entregaram. No fim, você decide o que pensa e como isso afeta sua opinião sobre a culpa de Ecker, determinada por um júri, ou, como crê sua família, sua inocência. 16 de dezembro de 2022, é época de festas, uma noite calma e nevada no centro de St. Paul, Minnesota. Câmeras de vigilância registram Alexandra Penig e Matthew Ecker caminhando na rua após saírem de um bar. Eles entram no prédio de Penig. Ecker abre a porta e entram juntos. Tudo parece calmo, menos de 1 hora depois. 91, qual o endereço da sua casa? Tem uma garota que atirou em si mesma. Ela está viva? Ela está respirando? Não. Ok, vou colocar o atendimento médico na linha. Um momento. Qual é o seu primeiro nome? Meu nome é Matt, você entendeu? Ok. Quanto tempo atrás? O tempo... Entendi. Você não sabe o que recebeu, tudo bem? Eles estão vindo. Sabe onde está a arma agora? Está bem no peito dela, é tão fofo. Não sabe o que você... A polícia corre para o local. Ecker permite a entrada deles no prédio. Eles sobem apressados pelo elevador. Ecker está curvada, chorando muito. Eles correm para o apartamento de Penig. Eles entram no banheiro dela e encontram uma cena horrível. Penig está deitada em uma poça de sangue vinda de sua cabeça. Ela tem um único ferimento de bala na têmpora esquerda. Uma pistola repousa no ombro esquerdo e a mão esquerda está sobre ela. Penig era destra. Os policiais tentam se movimentar pelo espaço. É um banheiro muito pequeno. Deixe-me pegar a arma. Afastem-se, policiais. Pegue a arma e retire as balas. No corredor, os policiais estão tentando acalmar Ecker. Ai, meu Deus. Continue respirando. Os policiais perguntam a Ecker o que aconteceu. Ele admite imediatamente. Foi a arma dele. Meu Deus. Estava na sua mochila. É. Como ela conseguiu pegar? Ela simplesmente agarrou a porra na cama. Como ela sabe que você vai mexer nas minhas coisas? Porque eu disse pra ela que não estava lá? Você disse isso pra ela hoje ao chegar? Sim. Ela fez alguma ameaça? Nada. Ela só colocou isso na cabeça dela. Ela foi para o banheiro e trancou eles com ela. Como você entrou no banheiro? Arrombei. Eu simplesmente bati com força na porta depois que ouvi o tiro. Vocês estavam discutindo ou algo assim? Você quer dizer alguma coisa? Nós somos amigos.
Ela é uma namorada minha. Meu Deus, eu sou casado e ela tem sido. Cara, minha namorada adora ela. Há uns 2 anos e hoje eu sou uma pessoa horrível. Você mora sozinha? Não, minha esposa foi por 40 anos. Ela sabe que você tem um relacionamento com... Penig e Acker se conheceram 2 anos antes, quando Penig, prestes a se formar como enfermeira registrada, conheceu Acker, enfermeira praticante, enquanto trabalhavam no mesmo hospital. Aquela nota de que nosso relacionamento não era o que eu sabia não foi educada. Eu a amava. Porque eu não sei o que você recebeu de volta. Olá. Uma discussão registrada havia ocorrido mais cedo naquela noite, não entre Penig e Acker, mas entre Acker e o namorado de Penig, Shane Anderson. Penig Anderson estava namorando há alguns meses. Acker sabia sobre Anderson, não era segredo. Acker afirmou à polícia que Penig Anderson mantinha um relacionamento volátil. E naquela mesma manhã, Penig ligou para Acker dizendo que Anderson tinha acabado de agredi-la. Penig enviou mensagem de texto para Acker. Na manhã de 15 de dezembro, ele simplesmente apareceu na minha casa, arrombou, me bateu no rosto, ela escreveu. Acker insiste que Penig chame a polícia e recupere as chaves do apartamento dela com Anderson. Anderson depois disse à polícia que estava no apartamento de Penig naquela manhã, mas que não a agrediu. Acker falta ao trabalho e começa a dirigir às 3 horas até St. Paul, de onde ele mora em Fergus Falls, Minnesota. Eu vim aqui porque o namorado dela veio, então eu vim também. Ela não era um cara. Não, eu sei. Eu tive um momento ruim. Quase tive que andar na mochila. Lá... Eu estava com medo do namorado dela aparecer. Sim, isso eu sei. Ela estava... E isso foi F. Oh my God. Acker admite à polícia que ele e Penig beberam o dia todo. Muito! A autópsia de Penig revelou teor alcoólico de 0,22 no sangue, quase 3 vezes o limite legal. Mas as autoridades nunca fizeram um teste de alcoolemia em Acker. Aqui você tem Acker dizendo à polícia várias vezes que eles estavam bebendo o dia todo. Por que eles não fizeram um teste de alcoolemia? Perguntei ao departamento de polícia de St. Paul, mas disseram não poder responder porque o caso está em apelação. Vocês foram a 3 bares, certo? E o que aconteceu em um desses bares se tornou uma preocupação para a polícia. Às 00h32. Apenas 2 horas antes de Penig ser baleada, câmeras de segurança registram Acker e Penig entrando em um bar. Acker diz que Penig sabia que Shane Anderson estaria lá, mas ele está lá com outra mulher. Em vez de sentar ao lado de Acker, Penig dá a volta e senta do outro lado do bar, mais perto de Anderson. A mulher que está com Anderson vai embora e ele vai até Penig para conversar. É nesse momento que as coisas parecem esquentar, pelo menos de acordo com Acker. Acker se aproxima e fica entre eles, aumentando as tensões. Ele me deu um soco. Eu não sei exatamente o que aconteceu, mas meio que me lembro de chegar até ela no chão. Tirei-o de cima dela e expulsei-o do bar com um chute. E então ela e eu sentamos lá e conversamos com outras pessoas por mais 45 minutos. Voltamos pra cá e eu achei que estava tudo bem. E então ela simplesmente pegou a arma e puxou para si. E eu disse, o que você está fazendo? Pare. A polícia continua documentando a cena sangrenta no banheiro de Penig. Veja o sangue no vaso sanitário, na pia. Você vê a vitrine? Eu não te conheço. Ao mesmo tempo, eles começam a focar em Acker. Eles estão céticos se a reação dele é real. Os policiais tentam entender por que Acker levou 4 minutos para ligar para o 911. Disseram que você esperou um pouco para ligar, por favor? Não, olhei para ela, saí correndo e não achei meu telefone. Você tocou no braço dela, câmbio? Sim, toquei, com certeza. Onde ela estava? Você quer culpar o que ela era? Eu tentei ligar para essa coisa. Ela só removeu o buraco na mão dela e estava tentando respirar. Ela tentava respirar e você estancar o sangue. Então, como você tentou prestar os primeiros socorros? Eu sou um policial militar. Ok, tipo. Eu entendi, sim. Isso era só o mel, ela só... Eu tentei o que pude. E eu sei que eu só tenho que fazer isso porque eu tenho um legista. Eu entendo, tentei fazer o que pude.
Ok, eu lavo minhas mãos e depois você as suas, certo? Por isso não tenho nada. E então você... A policial vai ao banheiro, a pia está completamente seca. Por que você não liga para a central? A centenas de quilômetros de distância, os pais de Penig, Jim e Mary Jo Penig, não fazem ideia de que a filha está morta. Conversei com Alex na noite anterior. Conversávamos sobre minha prisão em Dakota do Sul. E ela estava ansiosa para vir no Natal e estava falando sobre esse novo emprego, que ela tinha uma oportunidade. Fomos totalmente surpreendidos quando o xerife apareceu. Os Penigs, sempre preocupados com a filha Alex, que lutou durante toda a vida adulta contra o abuso de substâncias. Registros do Tribunal de Minnesota mostram que ela perdeu a carteira de motorista 2 vezes por dirigir alcoolizada. Ela sofria de transtorno bipolar, depressão e transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Ela estava tomando uma série de medicamentos psiquiátricos. Ela contou para Ecker em uma mensagem de texto dias antes de sua morte, que só há pouco ela começou a tomar os remédios regularmente. Em 2016, ela tomou vários comprimidos de uma vez. Então enfiou o dedo na garganta para vomitar. Não acho que era algo que ela queria fazer. Nós ligamos para o 911, eles a buscaram e rapidamente a liberaram do hospital depois que ela passou, você sabe, pela avaliação deles. E ela nunca fez isso de novo. Posso imaginar que foi difícil vê-la passar por esses momentos difíceis da vida dela. Foi sim, foi muito difícil. Quero dizer, Alex, acho que nós levou muito tempo para entendermos alguns dos desafios dela. Alex sempre tentou melhorar, ser melhor. Alex era uma guerreira, sobrevivente e cheia de vida. Ela era linda por dentro e por fora. Ela era boa com aqueles que outras pessoas ignorariam. Ela era aquela pessoa que ajudaria alguém na rua, que cobriria essa pessoa com um cobertor, que iria buscar um hambúrguer para ela. Essa era a Alex, sua alma. Ela amava animais e pessoas. Seu sonho era ser enfermeira registrada. Ela se matriculou para conseguir o diploma, mas teve que pausar os estudos para voltar à recuperação. Ela estava indo muito bem, sóbria, tinha, comemorado a sobriedade completa de qualquer álcool, qualquer droga. Estava sóbria há quase 2 anos. Na formatura de Penig em enfermagem prática licenciada, ela mencionou suas lutas anteriores. Durante esse tempo, lutei contra a crueldade dos problemas de saúde mental e abuso de substâncias, com um passado doloroso e medo do meu futuro. A única coisa que me mantinha seguindo em frente para construir uma vida melhor para mim mesma eram aquelas palavras inspiradoras que eu repetia na minha cabeça a cada hora. Às vezes você precisa ser uma enfermeira. Após se formar, Penig ingressou em um curso de enfermagem, mudou-se para Fergus Falls, Minnesota, e conheceu Ecker trabalhando em um hospital. Foi quando os pais de Penig dizem que a filha mudou. Acho que a personalidade dela mudou. Ela ficou irritadiça e, meio distante. Ela voltou a beber. Os pais de Penig afirmam que não sabiam disso, mas após a prisão de Ecker pelo assassinato dela, começaram a repensar tudo. O estilo de vida dela mudou cerca de 6, 8 meses após se mudar para Fergus Falls. Não era um bom estilo de vida. Ele não a apoiava, ele a usava. Nos 2 anos antes de sua morte, Penig teve dificuldade em manter um emprego. Ela se endividou. Em agosto de 2022, 4 meses antes de morrer, a polícia a prendeu por dirigir alcoolizada. Ela ficou 2 semanas presa, se declarou culpada e instalou um bafômetro no carro. Ela foi colocada em liberdade condicional por 2 anos. 1 semana antes de morrer, ela perdeu outro emprego, mas, como sempre, Alex seguiu tentando se reerguer. Só 12 horas antes de morrer, ela fez uma entrevista para trabalhar em um hospital infantil. Nada poderia ter preparado os Penigs para aquele dia nevado em dezembro de 2022, quando um xerife apareceu na casa deles em Minnesota. Eu não me lembro exatamente como ela disse, mas sinto muito em informar que sua filha Alex faleceu na noite passada. E eu perguntei, o que aconteceu? Ela respondeu, bem, ainda estamos investigando isso. Uma das primeiras ligações dos Penig depois de receberem a notícia foi para Matthew Ecker. Ela falou sobre essa pessoa como se fosse uma amiga.
Eu soube que ele era casado e quando confrontamos Alex sobre ele estar separado da esposa, ela continuou dizendo que ele era só um amigo. De vez em quando, Mary Jo Penig conversava com Acker sobre sua filha para saber como ela estava. Ao receber a notícia, ela liga para Acker, pensando que ele pode ter mais informações, mas ele já está sob custódia. Nenhuma ideia de que ele estava envolvido, de que ele estava sequer com ela naquela noite, até descobrirmos pelos investigadores. E então elas descobrem ainda mais. Não só a filha delas e Acker estavam envolvidas romanticamente, mas Acker vinha sustentando Penig financeiramente há 1 ano e meio. Entre junho de 2021 e dezembro de 2022, Acker deu a Penig 28 mil, principalmente para aluguel. Mas ele também comprava bebidas alcoólicas para ela e acabou se endividando, estourando 2 cartões de crédito. Elas também descobriram que Acker estava repondo os remédios de Penig para depressão e ansiedade, mesmo não sendo o médico dela. As mensagens entre Penig e Acker, dias antes da morte de Penig, mostram as duas conversando por muito tempo sobre a renovação de várias receitas dela. No meu porão, eu tenho uma bolsa enorme com remédios de 8 meses que ele receitou para ela. Se você abrir os frascos, verá que todos os comprimidos estão lá. Ela nunca tomou. Os Penigs estão descobrindo o envolvimento de Acker na morte da filha, assim como sua mãe, Terry Randall. Eu liguei para o detetive e disse: "Você precisa me contar o que está acontecendo. Eu preciso saber o que aconteceu." O detetive falou: "Seu filho está sendo acusado de assassinato e a situação não é boa para ele." Fiquei absolutamente chocada ao saber que ele estava tendo um caso. Não existe nenhuma possibilidade de Mateus fazer isso com alguém. Jamais. Ele tem o coração mais doce e gentil que eu conheço. Sim, ele fez uma escolha horrível com esse caso, mas não tem como ele machucar alguém desse jeito. O objetivo dele na vida era ajudar as pessoas o melhor que pudesse, e era isso que ele queria. Alex queria ajudá-la. Ele não podia simplesmente se afastar dela porque se importava com ela. As famílias de Acker e Penig acreditam que, na época da morte de Alex, Acker e Penig já não tinham mais um relacionamento sexual. Elas eram amigas, pelo menos foi isso que as duas disseram às suas famílias. Randall diz que seu filho contou a ela que naquela noite ele teve uma conversa difícil com Penig. Matt disse a ela: "Não posso mais te apoiar financeiramente. Quero que você aceite um desses empregos. Se levante e faça melhor." Na delegacia, detetives da polícia de St. Paul, Minnesota, tentam aprofundar a história de Acker. Fale sobre a relação da sua avó com o Alex. Eu não sei do que você está falando. 2 anos eu sou casado, obviamente não com ela. Nosso relacionamento é como uma caçada desse ponto de vista, mas eu me importo com ela. Tenho trabalhado com ela na casa, ela não abriu a casa comigo. Nós entendemos nosso relacionamento. Isso não é, eu não sei de novo, eu sei como isso parece. Eu não. Amei ela e fui amado. Detetives depois acharam mensagens que Penig enviou a Acker dias antes de sua morte. Ela disse para Acker que tinha ficado incomunicável no dia anterior, porque, citando, se isolou do mundo porque precisava de uma pausa para a saúde mental. Ela escreve para Acker em 14 de dezembro, 2 dias antes da morte dela. "Não estou muito esperançosa com a vida agora", responde Acker. "Vai melhorar." Alagoas, eu sei o que. Ela percebeu em 2 semanas. Ela tem estado triste e envergonhada por causa do trabalho e dessas coisas. Sei que está chateada. A autópsia de Alex Penig revelou teor alcoólico 3 vezes acima do permitido e altos níveis de Valium, Prozac, anfetaminas para transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e trazodona para depressão. O legista afirmou que alguns níveis eram tão altos que podiam ser tóxicos ou fatais. Embora o legista não tenha conseguido determinar se Alex Penig morreu por suicídio ou homicídio, ela afirmou no julgamento de Acker que algumas circunstâncias eram incompatíveis com suicídio. Ao ser pressionada pela advogada de Acker, questionaram se sabia das mensagens que Alex Penig enviou a Acker antes de sua morte. Sobre não ter esperança na vida, a legista disse que não estava ciente delas.
Todos nós temos momentos na vida em que estamos tristes e vamos compartilhar essa informação. Quero dizer, se ela tem alguém com quem possa conversar, sabe? Isso é um alívio para ela, e acho que era isso que ela estava fazendo. Então, se as pessoas apontam para essas mensagens de texto e para a vida dela, dizendo que ela tinha muita coisa acontecendo, nesse momento, na cabeça de vocês, isso não significa que ela queria tirar a própria vida. Não, de jeito nenhum. Ela tinha muito pelo que esperar. Ela tinha outra oferta de emprego, estava ansiosa para assumir novas responsabilidades. Ela estava envolvida nisso. Uma amiga dela de Fergus Falls ia se casar e ela estava animada para participar da cerimônia. Não percebi nada. Foi o fim, sabe? Já deu para mim. Na sala de interrogatório, Mateus Ecker diz aos detetives que deveria ter deixado a arma no carro, mas estava preocupado com Shane Anderson aparecer no apartamento. Então você diz que ela pegou sua arma e ficou com sua bolsa. Como ela sabia que ele vinha aqui? Ela está me dizendo para esperar um pouco para ir. Ela não sabe disso, tudo bem. E onde estava a arma? Escondida embaixo do meu... Quando começamos a ir à igreja, eu devia só ter dito que atirei e coloquei no carro. Ecker admite ter comprado a bebida alcoólica e a bebedeira pesada que ele e Penig tiveram no dia 15 de dezembro. Nas primeiras horas da manhã do dia 16, Ecker conta à polícia sobre o incidente no bar com Anderson. Mesmo assim, eles o expulsaram e ficamos sentados por 45 minutos a 1 hora. Não sei, entendi. Não volte. Foi bom voltar caminhando para casa. Ótimo, rimos juntos. Ela estava feliz, foi um bom momento subindo ao apartamento dela. De repente, eu não sabia mais o que você fazia. Acho que tenho dificuldade em acreditar que as coisas estavam bem. Após ser enganada pelo ex-namorado dela, talvez você tenha fingido estar bem. No bar, fiquei entre eles e acabei no chão e o bartender disse, essa é por minha conta. Eu tomei uma bebida, nós sentamos lá. Eu estava sorrindo. Eu não tenho nenhum, eu não sou um cara grande, eu não tenho... Eu entendo que com tantas chances numa briga, provavelmente não vou entrar. Eu estava em pé ao lado dela. As detetives perguntam repetidamente a Ecker se ele e Penig brigaram naquela noite. Estamos discutindo, tudo é igual a você. Não entre a gente. Mas a polícia não acha que Ecker está dizendo a verdade. Mais tarde, eles encontrariam imagens de vigilância do prédio do apartamento por volta das 2h10 da manhã, aproximadamente 30 minutos antes da morte de Penig, que mostra Ecker e Penig de volta ao saguão depois de já terem subido para o apartamento de Penig. Randall diz que perguntou ao filho sobre cada detalhe do que aconteceu naquela noite, inclusive porque ele e Penig desceram novamente. Ele teve que sair até o carro para pegar seus fones de ouvido. Ela disse, vou descer com você, não quero que fique sozinho lá fora com esse cara por aí. Sabe, ela estava com medo de que ele pudesse voltar. O vídeo mostra Ecker caminhando à frente de Penig e quase deixando a porta fechar em seu rosto. Ela o segue na noite fria. Investigadores não acreditam que Ecker buscava seus fones de ouvido. Não precisava sair para se acalmar. Não se passam nem 3 minutos. Penig retorna ao vestíbulo. Ela parece estar cambaleando. Ela pega o celular e lê algumas mensagens. Parecem ser mensagens de redes sociais. A família dela diz que ela está agitada. 4 minutos depois, Ecker volta. Eles conversam brevemente, ele digita, Penig abre a porta. Ela usa a mão esquerda, algo que o advogado de Ecker destaca durante o julgamento de Ecker. Penig não segura a porta para Ecker e segue bem à frente dele no saguão. Ecker dá de ombros com as mãos abertas. Os detetives acham que os dois brigavam. Nós conhecemos nossa filha quando você a vê naquele festival. Ela não está bem, ela está brava. Eu conheço o jeito dela, então tem algo ali. Ela estava com raiva, né? Aquela briga aconteceu, ou seja lá o que for. Foi um desafio de alguma coisa. Outra coisa chama a atenção dos detetives. As roupas de Ecker estão impecáveis, o que é estranho, considerando o banheiro ensanguentado. Mateus, o que você usou hoje à noite? Quando aquele incidente aconteceu, eu estava assim. Ok, o que você estava vestindo antes do que eu tinha? Eu estava com isso e uma calça jeans. Eu tirei a calça jeans e coloquei um short. A gente ia dormir.
Bruce Rivers, o advogado de Ecker na época, diz que as roupas impecavelmente limpas de Ecker são prova de que Penig atirou em si mesma atrás de uma porta fechada. Ele não trocou de camisa e ela estava sem sangue. Mas a polícia questiona como Ecker ficou limpo se manipulou a cabeça ensanguentada de Penig para ajudar. A arma estava mais ou menos aqui, eu peguei a arma, coloquei no meu peito e estava tentando. Eu não sei, como eu disse, eu tinha treinamento médico e, por algum motivo estranho, eu só estava tentando segurar o sangue na cabeça dela, mas não fazia sentido para mim. Eu não sabia o que mais fazer. Você tentou fazer reanimação cardiopulmonar nela? Eu não tentei. Eu só queria ligar para o 911, porque, sinceramente, eu não vi necessidade de reanimação cardiopulmonar naquele momento. Ela levou um tiro na cabeça, eu não sei se isso teria ajudado em nada de qualquer forma. Então, assim que percebi que isso realmente tinha acontecido, ligar para o 911 foi a minha prioridade e foi aí que eu me levantei. Eu não sei porquê. Eu lavei minhas mãos e então fui tentar encontrar meu telefone. Eu não consegui encontrar meu telefone. Foi aí que peguei o telefone dela e liguei para o 911 e voltei para o banheiro. Como você ligou para alguém no seu telefone? Não, eu não consigo. É só emergência. Aqui está a emergência. Mas por acaso você... Lavou uma arma por acaso? Não, você por acaso limpou as mãos dela ou ela de alguma forma? Não, eu não sei por que eu lavei minhas mãos. A polícia pressiona fortemente Ecker. Vocês estão todos felizes e de repente vocês chegam lá. E 5 minutos depois ela mexe na sua mochila e pega uma arma. É. E aí você a vê fazendo isso? É. Ela tira a arma do coldre que parece ter botão de pressão. Quero dizer, eu literalmente estava tirando minha calça jeans e colocando uns shorts. Eu pensei que vocês fizeram isso, achei que você fez isso na hora. Você disse que fez isso na hora. Sim, eu estava fazendo. E ela? Tá bom. Quer dizer... Porque bem onde está o seu jeans, bem onde o seu jeans está. Sua bolsa está bem ali. Ela está bem ali. Se ela está mexendo na sua bolsa, você não pegou a força nem nada. Eu não fazia ideia do que ela estava fazendo. Ok, como eu disse, isso veio tão rápido. Fui pego de surpresa, sem saber por que ela fazia aquilo. Eu não sei. Se vocês... A gente não discutiu. Ela puxou a arma, recuou e eu perguntei o que fazia. Depois trancou a porta do banheiro. Você tentou pegar a arma e ela disparou sem querer? Não, eu não fiz isso. Quer dizer, ela disparou quando ela estava no banheiro com a porta fechada. E por Deus, eu juro por isso o dia todo. Aquela porta estava fechada, aquela arma disparou quando a porta estava fechada. Mas a polícia acredita que a porta estava aberta. Eles apontam para as pernas de Penig, que estavam sobre a porta quando eles chegaram, sugerindo que a porta estava entreaberta quando ela desabou. Eles perguntaram isso ao Ecker quando... Você empurra a porta. Eu não bati nela, esse era o lance. Eu não bati no pé dela, eu não tinha ninguém. Ok, acho que ela estava recuada o suficiente naquela noite feliz. Como eu disse, depois que eu ouvi o tiro, eu bati forte na porta, então é possível que eu tenha acertado o pé dela. Não me importo com a porta entre as pernas dela. Isso é 100% especulação. Eu tentei deixar isso fora do julgamento e simplesmente não fazia sentido para mim. Por que isso não faz sentido? Durante o julgamento, mostramos que havia espaço suficiente para ela deitar como estava. Mas a polícia teoriza que a porta estava parcialmente aberta e que enquanto Ecker e Penig lutavam na porta aberta. Ecker estendeu o braço e atirou nela na têmpora esquerda, fazendo com que o corpo dela caísse e as pernas ficassem perfeitamente divididas entre a porta. Isso também o protegeu de qualquer respingo de sangue. Rivers afirmou no julgamento que o médico legista do estado não encontrou sinais de luta no corpo de Penig. Mas os detetives acham uma prova no banheiro que, segundo eles, confirma isso. Ecker arrombou a porta primeiro e depois atirou em Penig, um pequeno pedaço de metal da fechadura da porta. Foi encontrado sob o ombro de Penig, segundo promotores. Isso prova que Ecker arrombou a porta, atirou em Penig e então ela caiu em cima do pedaço de metal. Eles apontam como a parte de cima do metal que toca o corpo de Penig está ensanguentada, enquanto o outro lado, mais próximo do chão, está limpo.
Rivers afirma que o metal poderia ter ficado sob Penig depois. Um policial, como você pode ver na câmera corporal, tropeça no corpo dela enquanto tenta verificar o pulso. Ou, ele sugere, Ecker pode ter empurrado o objeto para lá sem querer ao ajudar Penig. Quando ele mexia na cabeça dela e examinava o ferimento, isso poderia facilmente ter ocorrido. A polícia pergunta a Ecker sobre os danos que encontraram no apartamento de Penig, que sugerem violência ou uma luta. Havia um dano na porta do armário diretamente do banheiro. Há uma luminária quebrada. Que era de... Shane. É a polícia, meu amigo. Não está encrencado. Viemos pelos seus amigos. A polícia vai ao apartamento de Shane Anderson na manhã de 16 de dezembro, poucas horas após a morte de Penig. Então, um dos seus amigos se feriu na noite passada. Na noite passada? Sim, e eu estou pensando que você estava com eles na noite passada. Legal. Eu tenho uma testemunha que diz que você estava com Matt Ecker. Eu nem sei quem é essa pessoa, tudo bem? E a Alexandra, você sabe, Alex Penig? Eu sei quem é o Alex, isso. Eu estou namorando ela. Ok. Mas eu não sei. Avaliaram ela? Eu tenho sido. Ah, claro. Então eu não sei o que vejo. Ela ontem à noite, por acaso? Eu não, Encontrei com ela ontem à noite, não foi? Não sei, não tenho falado com ela. Ela está bem? Acabou de falecer? Não. Por isso precisamos que você fale com os investigadores. Por favor. É muito importante. Eu preciso entender como. O melhor é falar com os investigadores, pois eles têm todas as informações. Eu só recebo as coisas. Não quero que ela faça isso sozinha. Não quero dar informações. Não. Acho melhor ouvir isso diretamente dos investigadores. Não posso compartilhar porque não tenho todas as informações. Os investigadores precisam conversar com você na delegacia. Anderson admite à polícia ter socado o rosto de Ecker no bar. Você disse que ela apareceu no bar, nos acampamentos, com um cara, certo? Sim, eles sentaram juntos? Sentaram sim. Eles a enviaram na hora. Acredito que sim. Então, é por isso que você não foi falar com ela imediatamente? Eu nem fui falar com ela. Eu estava literalmente sentado lá, cuidando da minha própria vida. O cara veio até mim, por isso eu bati nele. Anderson acabou de mentir várias vezes para a polícia. Ele sabe que Ecker e Penig não sentaram juntos. Quando ele foi até Penig, ela estava sozinha e o vídeo mostra que isso realmente aconteceu. Mesmo que ele diga à polícia que não fez isso, não está claro se a polícia tentou esclarecer essas declarações com Anderson. Os policiais perguntam se ele viu Penig ou o apartamento dela naquela manhã. Desta vez ele diz a verdade, ele diz que viu sim. Você pegou as chaves dela ontem em algum momento? Não, ela pegou as chaves de volta. Na última semana e meia, ela pegou as chaves, me deu as chaves e depois pegou de volta várias vezes. Ok. Ela tem bebido demais ultimamente, mesmo estando em liberdade condicional e não deveria beber. E aí ela fica meio louca quando bebe. E eu quase não falei com ela praticamente o dia todo. Mas aí eu estou sem celular agora porque o celular foi levado na noite anterior. Então eu estava mandando mensagem para ela pelo Facebook. E por isso ela ficou um pouco chateada com isso. Ela ficou não fala comigo, mas ela faz isso, mas aí eu não discuto. A discussão daquela manhã chegou a ficar física em algum momento? Não, de jeito nenhum. Deus. Então no apartamento dela havia uma luminária branca quebrada. Eu não sei como sobre isso. Parece que alguém pegou uma cadeira e bateu com força no chão, deixando marcas. Eu não sei de onde isso veio. Veio de você, não? A porta no armário, a porta que era de algumas semanas atrás. Aquilo fui eu, sim. Mas eu não coloquei as mãos nela. A autópsia realizada em Penig revelou que ela tinha hematomas extensos por todo o corpo, nos braços, pernas e no ombro.
A médica legista testemunhou no julgamento que os hematomas poderiam ser compatíveis com uma briga de violência doméstica. Naquela manhã, Anderson disse que não agrediu Peneg. Pedi que ele desse entrevista para a matéria, mas recusou. Me diga o que houve com ela. A polícia foi chamada lá ontem à noite por causa de uma pessoa que relatou que ela atirou em si mesma. Ela entende muito de armas? Ela odeia armas. Ela odeia armas. Por que você diz isso? Ela já me disse isso antes? Tipo, ela nem mantém facas na casa dela, tipo, ela só tem tesouras. Eu literalmente já tive que cortar pizza com tesoura antes. No julgamento, a advogada de Eker mostrou aos jurados essas fotos de Peneg. As armas não eram dela, e sim de um vizinho do prédio onde mora. Esse vizinho testemunhou no julgamento que Peneg só queria posar com as armas e não parecia ter experiência em manuseá-las. Ela odiava armas. Eu não tenho armas. Nós não somos pessoas de armas. Ela nunca tinha atirado com uma arma antes. Ela não sabia nada sobre elas. Não tem como ela ter atirado em si mesma. Não tem como... Ela não fez isso. Eu não acho. As detetives deixam suas suspeitas claras para Matthew Eker. Primeiro tem o óbvio. Peneg era destra, mas o tiro foi na têmpora esquerda dela. Ela segurou aqui embaixo primeiro e então ela engatilhou. A mão esquerda dela engatilhou, mas acabou segurando a têmpora esquerda. Lembro que ela... Era canhota. Ela não é, então foi estranho. Mais tarde, o teste de resíduos de pólvora, ou teste GSR, na mão esquerda de Peneg mostrou resíduos de tiro e que o DNA dela estava por toda a arma. Estranhamente, porém, o DNA de Eker não foi encontrado em sua própria arma. Essa discrepância se tornaria um grande tema no julgamento de Eker. Você fez isso? Talvez antes de se levantar, lavar as mãos e pegar o telefone, você tenha segurado a mão dela e colocado de volta na arma? Eu não sabia que estava tentando movê-la. Ok, é possível que eu tenha movido a mão dela para lá. Ok. É possível, ok. E a mão dela está completamente limpa. A mão dela é parecida com a minha, sem sangue. Minha lembrança é que a arma não estava no sangue. Embora a mão esquerda de Peneg possa ter parecido limpa para os investigadores, havia sangue nela. A médica legista registrou no relatório que a mão esquerda de Peneg tinha pouco sangue e respingos. A polícia questiona Eker sobre por que não há sangue nas paredes. Não há nada nas paredes, mas havia manchas de fluidos corporais. Um respingo no espelho e no pôster perto da porta, documentado nas fotos da cena do crime. Depois tem a questão da pia do banheiro seca. A polícia questiona Eker sobre se ele lavou as mãos. Não tem sangue na pia. E não há nada na pia. Na pia eu enxago minha mão. A pia está seca, não tem água nem nada. Não, eu lavei minhas mãos na pia. Ao mesmo tempo, a policial questiona por que a pia está seca. Elas não entendem como Eker não tem sangue nas unhas se segurava a cabeça ensanguentada de Peneg. Então, se você segurar a cabeça dela assim, vai acabar com sangue por toda parte, certo? Eu também acho que sim. Eles afirmaram que ele lavou as mãos e removeu o resíduo de pólvora, mas depois disseram que não lavou porque a pia estava seca. E agora não dá para ter as duas versões. Não está claro se a polícia chegou a coletar amostras de sangue da pia e da torneira. Uma das toalhas parece ter sido usada, mas nunca foi testada para sangue. Não importa se você lavou as mãos. Podemos fazer os testes de resíduos de Camp Shot nelas. Você concorda? Antes de buscar o teste de resíduos de pólvora, os detetives apresentam a Eker outro cenário, pois acham que seu relato não faz sentido. Aconteceu algo naquele apartamento onde você se protegia, já que tem esposa e 4 filhos? Você não queria que ela atirasse em você com aquela arma? Não. Ela nunca apontou a arma para mim. Nunca. Foi para ela. O tempo todo. A polícia sai, mas a câmera segue gravando. Ah, isso não pode ser real. Por que você fez isso com Alex?
40 minutos depois, a polícia volta pronta para localizar Eker em sua linha do tempo. Estou tentando te dar uma oportunidade de nos contar o que realmente aconteceu lá, porque agora, estou te dizendo agora. Mateu, como eu disse, as evidências mostram claramente que o que você está dizendo não é o que aconteceu. Vocês dois começam a discutir e ela sabe onde está aquela arma, então ela pega a arma e aponta para você porque está irritada. Porque você é casado, tem 4 filhos e nunca deixará sua esposa. E então ela aponta a arma para você. E em legítima defesa, vocês estão no banheiro com essa arma e ela dispara acidentalmente quando você a pega. Ai, meu Deus. Não. Ela trancou. Tá bom. As evidências mostram que o que você diz não foi o que ocorreu. Eu não fiz isso. Eu não fiz isso com ela. Ela não se matou. Agora depende de você. Os detetives dizem a Eker que vão dar um tempo para ele pensar na sua história. Eles precisam realizar testes de DNA e resíduos de pólvora, o que Eker aceita. Eu só quero que você realmente pense sobre tudo isso. 15 minutos se passam e Eker pede para os policiais voltarem. Então, a mudança que eu tive, e eu estava com medo. Depois que isso aconteceu, e eu mantive que o disparo aconteceu atrás da porta fechada. Eu não estava no banheiro nessa hora. Vou manter isso até o dia em que eu morrer. Eu peguei a arma e coloquei na minha mala. Fiquei assustado por um momento, não sabia o que estava acontecendo. Peguei a arma. Talvez eu tenha colocado no coldre, não lembro se tive coragem de não pôr, mas coloquei na mala. Voltei, olhei para ela. E disse, voltei para a mala, peguei uma arma e coloquei de volta lá. Não sei qual era meu plano nem o que eu pensava. Eu senti medo por um momento, mas foi o que fiz. Eu fiquei com medo, mas medo de quê? Acho que eu não sei. De me meter em encrenca porque eu sabia que a arma era minha. Você limpou a arma? Eu não limpei a arma. Mas a polícia ainda não parou com esse tipo de pergunta. Então você pega a mão dela, coloca sua mão na arma e depois envolve a mão dela em volta da arma. Eu não coloquei a mão dela na arma. Então talvez ela tenha voltado à vida por 2 segundos e colocado a mão em volta dela. Não de propósito, eu fiz, não foi de propósito. Mas isso não é meio estranho? Psicótico. É estranho você colocar a mão dela de volta na sua arma de fogo que ela acabou de usar atrás de uma porta fechada, na qual você estava do outro lado. O que eu acho é exatamente o que você acabou de dizer. Você surtou porque a arma estava lá, mas também surtou por outro motivo. Porque, ela tentou atirar em você e foi legítima defesa, e você pegou aquela arma e atirou de volta nela. Vocês brigaram por alguma coisa. Eu também a amo. Então ela merece a verdade. Me lembro disso, sei que eles fazem isso, é verdade. Eu fiquei com medo. Aquela arma atrás da porta fechada dela. Acho que você ficou com medo, mas por outro motivo. Antes da polícia chegar, você deve ter pensado: o que vou contar para eles? O que vou dizer? Não. Porque mais cedo, naquela noite, você tinha acabado de levar um soco do ex-namorado dela. Eu não me importo com isso. Mas as coisas estão bem. Você obviamente está dizendo. Vocês estavam juntos, namoraram 2 anos, você tem esposa e 4 filhos em casa. Mas as coisas não iam bem. As coisas não estavam boas para Mateus. Ela não estava feliz com isso. Ela estava com ciúmes, sinceramente. Talvez você achasse que ela estava bem com isso, mas no fundo ela não estava. Eker já disse à polícia inúmeras vezes que ele e Penning não brigaram naquela noite. Ele disse aos policiais que atenderam à ocorrência: vocês não estavam bem ao chegar em casa. E agora minhas detetives. Mesmo assim, no relatório entregue ao juiz sobre a causa provável, os policiais afirmam que Eker cometeu um crime e deveria ser preso, escrevendo: eles começaram uma discussão. Eker disse que fez reanimação cardiopulmonar, mas Eker disse várias vezes à polícia que não fez reanimação cardiopulmonar. Eu não fiz. Não fiz compressões torácicas, nem reanimação cardiopulmonar. Eles também escreveram isso, afirmou Eker. Pennycoat pegou sua arma da mochila, correu para o banheiro e se trancou lá dentro. Ele ouviu um tiro enquanto estava sentado no sofá da sala e correu para o banheiro.
Ecker nunca disse à polícia que, nas horas de vídeo que nos foram fornecidas, foi isso que ele disse. Comecei a recuar em direção àquilo. Eu perguntei o que ela estava fazendo. Ela disse, não chegue mais perto, só. Chegue mais perto, gatilho, e ela recuou em direção ao banheiro dela. Eu a segui. Ela então entrou, fechou a porta e trancou. O relatório do médico legista menciona a causa provável. Ecker disse à polícia que enfiou o dedo no ferimento de bala de Penig. Ecker relatou isso à polícia. Não coloquei meu dedo lá. Só pressionei a mão no ferimento e virei a cabeça dela para ver se houve algum acidente. Perguntei ao departamento de polícia de St. Paul sobre as inconsistências, mas fui direcionado ao promotor do condado de Ramsey. Uma porta-voz informou que, por o caso estar em apelação, não podem comentar. Não vamos mais te segurar. Só faremos um teste de resíduos de pólvora. Você pode lavar o DNA? Você está disposto a nos dar uma chance? A polícia sai, retorna com os testes e faz um swab de DNA na bochecha e um teste de resíduos de pólvora nas mãos dele. Os investigadores fotografam ele, suas roupas e mãos. Os testes de resíduos de pólvora depois mostraram que Ecker não tinha resíduos em nenhuma das mãos. Não encontraram pólvora nem sangue nas roupas dele. Os investigadores o mandam sentar de novo e mostram fotos da esposa e filhos dele. Pense sobre a história que está contando. O que aconteceu e depois quero que você se lembre daquele assassinato do parceiro. Right? You know... Okay. Imagine a história que você está fazendo conosco agora. Você literalmente vai estar olhando para um trabalhador de primeiro grau em vez de A, F. Eu não. Ai, cara, essa porta estava fechada. Você sabe que depois que sairmos daqui, você não vai ter outra chance de contar sua história, né? Nós vamos seguir com a história que você nos contou, que a gente pode simplesmente provar, só ver. Então, assim que a gente sair daqui, a cena mostra outra coisa. Eu tinha uma história. Eu não faço ideia de qual é essa história, pois isso revela a história. Aquela porta estava fechada. Isso não é um tiro auto-infligido, e tudo o que você disse que aconteceu não chega nem perto do que a cena mostra. Você quer que eu confesse algo que não fiz? Não. Eu não estou. Lembre-se. Você disse que não tinha história, então bateu na porta e voltamos. Sim. Você nos contou sobre a arma. Isso foi uma mudança, essa foi a única mudança, foi a única coisa que eu fiz. Eu estava com medo e isso foi estúpido, e eu entendo. Eles vão te levar para a cadeia. Ok. Olhe para essas fotos, Matheus, pense sobre isso. Ecker é levado à cadeia, acusado de homicídio em segundo grau. 2 semanas depois, ele paga a fiança de $500 mil e é solto. Eu ouvi a história dele mais de 50 vezes nos primeiros 3 meses depois que isso aconteceu, porque eu passei praticamente cada minuto com ele durante esses 3 meses. Ele estava suicida, ele estava tão abalado, ele simplesmente não conseguia lidar com isso. Ela fez isso com ela mesma, mas a história dele não mudou. Em junho de 2023, 6 meses após a morte de Penig, a esposa de Ecker entra com o pedido de divórcio e obtém a guarda dos 4 filhos do casal. Ele tinha uma família, tinha uma esposa e tinha filhos. Ele não deveria estar lá, não deveria estar fazendo o que estava fazendo, não deveria estar com Alex, não deveria estar receitando remédios, não deveria ter levado uma arma. Quero dizer, tem muita coisa que ele não deveria ter feito. Não, ela era totalmente inocente. Reconhecemos isso, mas ela não merecia o fim que teve, e foi ele quem o causou. Em fevereiro de 2024, Matthew Ecker será julgado pelo assassinato de Alexandra Penig. Os promotores destacam o atraso de 4 a 7 minutos que ele levou para ligar para o 911, o que Ecker admitiu. Depois, há as controvérsias sobre a pia seca, o pedaço de metal da porta encontrado embaixo de Penig.
E se Ecker realmente estava chorando quando os policiais chegaram, ao fato de que Ecker admitiu. Ele tirou a arma do banheiro, colocou na sua bolsa e depois a colocou de volta no peito de Penig. Tudo isso foi muito forçado. A advogada de Matthew Ecker pede ao júri que observe o resíduo de pólvora na mão esquerda de Penig. Tem uma quantidade enorme disso. Não há pólvora nas mãos de Ecker. O júri vê fotos da mão esquerda de Penig. Há um ferimento no polegar dela. Há uma dúvida se é causado pelo recuo da arma. Esse é um corte que alguém pode ter se segurar uma arma de forma inadequada ao atirar. A advogada de Ecker exibe aos jurados uma das últimas fotos de Penig vivo, tirada no vestíbulo. Ela usa a mão esquerda para segurar a maçaneta da porta e não parece haver nenhum ferimento no polegar dela. Tanto a promotoria quanto a defesa concordaram com isso, mas para a promotoria, o médico legista do estado determinou depois que o ferimento aconteceu após a morte de Penig. E não é queimadura de ferrolho. A advogada de Ecker diz que é queimadura de ferrolho e prova que Penig atirou em si. E quanto ao DNA? O júri vê provas de que o DNA de Penig é o principal na arma. Ele está presente em toda a arma: gatilho, empunhaduras, ferrolho e base do carregador. Também havia DNA de outro desconhecido. O DNA não era suficiente para identificar a pessoa. Os promotores se surpreenderam. Como o DNA de Ecker não estaria em sua arma? A advogada de Ecker argumentou que o DNA de Ecker poderia ser daquela outra pessoa desconhecida. Simplesmente não havia DNA suficiente para apontar para Ecker, e se Ecker tivesse limpado a arma, como os promotores suspeitam, como o DNA de duas pessoas permaneceu nela? E quanto ao coldre? O júri descobre uma mistura de DNA de 5 pessoas, incluindo Penig e Ecker. Mesmo com todas essas evidências, o médico legista do estado e o legista da defesa dizem ao júri que não podem determinar a forma da morte de Penig. Eles não conseguiram determinar se isso foi um homicídio ou um suicídio. No depoimento, a legista do estado afirma que há circunstâncias na morte de Penig que, em sua opinião, não são compatíveis com suicídio. Ou seja, que Ecker havia movido a arma e tinha um caso com Penig. Obviamente, ter um caso não é algo bom, mas não está diretamente relacionado a assassinato. Ter um caso não faz dele um assassino, são coisas diferentes. Isso tem relação uma coisa com a outra? O que você acha sobre a arma ter sido movida depois? Uma pessoa culpada admitiria isso, na minha opinião, que teve um momento de falta de juízo e pânico porque era a arma dele, o que é compreensível. E, sabe, foi a decisão certa? Provavelmente não, mas ele admitiu e disse que fez isso. Então, se você fosse culpado, se tivesse feito isso, você não admitiria. Além das provas forenses, a defesa tenta mostrar Ecker como alguém que se importava muito com Alex Penig e jamais faria mal a ela. Mas os promotores dizem ao júri que Matthew Ecker não era um cavaleiro de armadura reluzente. O álcool que ele havia comprado no caminho... Ele sabia que ela tinha problemas com álcool e drogas. Um dos momentos mais tensos do julgamento é quando Jim Penig, pai de Alexandra Penig, depõe. O advogado de Ecker questionou sobre um relatório que o xerife escreveu naquele dia. Quando ela contou aos Penig sobre a morte da filha deles, o xerife escreveu que Jim Penig perguntou a ela se a filha dele estava drogada ou bêbada. Poderia ser possível que ela tenha se matado, que ela fica incoerente quando abusa dos remédios controlados e bebe? Perguntei a Jim Penig e ele disse que talvez tenha falado isso ao xerife. Ele estava chateado, confuso e em choque, mas ele afirma que sua filha não se matou e que Ecker foi quem fez isso. Eu não acho que ele seja responsável pela morte dela. Você achou que ia ganhar isso? Até o último minuto, pelo veredito? Porque quando os jurados voltaram, um deles olhou para ele com um olhar realmente triste, tipo... Desculpa. E eu soube ali mesmo que isso não ia acabar bem. Em 16 de fevereiro de 2024, após apenas algumas horas de deliberação, um júri considera Matthew Ecker culpado de homicídio doloso em 2º grau, sem premeditação. Esse foi provavelmente o pior momento da minha vida. Náusea, total incredulidade. Ecker recorre do seu caso ao Tribunal de Apelações de Minnesota.
A advogada de apelação dele argumenta que Ecker deveria ter um novo julgamento, porque as provas são insuficientes para comprovar, além de qualquer dúvida razoável, que Ecker matou Penig. Em abril de 2025, um painel de 3 juízes nega por unanimidade o recurso de Ecker. Eles dizem que, embora reconheçam as circunstâncias incomuns de uma causa de morte indeterminada em um caso de homicídio significa que a causa da morte é homicídio. Eles, em primeiro lugar, deferem a decisão do júri e, em segundo lugar, acreditam que as provas são suficientes para comprovar a culpa de Ecker, além de qualquer dúvida razoável. É frustrante ver todos ignorando isso. Os fatos e as provas concretas. O caso de Ecker ainda não terminou, pois a Suprema Corte de Minnesota decidiu revisá-lo. O destino dele agora depende da decisão em outro caso importante em Minnesota, também de St. Paul. O caso contra Nicholas Ferkus, uma história que já destacamos aqui no Law and Crime Investigates. Em abril de 2010, Heidi Ferkus, esposa de Ferkus, foi baleada e morta em sua casa. Nicholas Ferkus ligou para o 911 dizendo que um invasor atirou nela. Após uma investigação de 11 anos, Ferkus foi acusado e condenado pelo assassinato de sua esposa. Os promotores alegaram que Ferkus atirou em Heidi por esconder seus graves problemas financeiros dela e simulou a invasão para encobrir isso. Ferkus recorreu, argumentando que a lei de Minnesota exige que provas circunstanciais descartem qualquer outra explicação, exceto a de que a pessoa é culpada. Em outras palavras, se as provas circunstanciais no caso de Ecker não pudessem eliminar a possibilidade de que Penig tirou a própria vida, então o júri não deveria ter sido autorizado a concluir que Ecker era a única possível culpada. A Suprema Corte de Minnesota decidiu, em julho de 2025, que irá analisar o caso de Ecker, mas somente depois de tomar uma decisão sobre Ferkus. Tô tão feliz que a Suprema Corte está analisando isso porque espero que eles abram os olhos e vejam os fatos. É frustrante. Os jurados a consideraram culpada e o juiz concordou, Pellet, estado de Minnesota. Pellet concordou com o veredicto e agora isso está sendo revisado novamente. É muito difícil para nós, é muito difícil aceitar isso. Enquanto isso, Ecker continua preso na prisão estadual de Minnesota, em St. Cloud. É um pesadelo para as duas famílias. Você acorda e por um segundo pensa que a vida está normal. Aí você lembra do que estamos passando e do que ele passa. É isso. É exatamente isso, né? Eu me sinto assim. Como a Amy disse, ela falou que se sente como uma casca de si mesma. Não consigo aproveitar e ser feliz sabendo que ele está em um lugar onde não deveria estar. Eu não desejo o mal a ninguém, mas com base nas evidências, com base no que, no meu coração não no que eu sei, aconteceu. Ele deve cumprir sentença pelo que fez. Mas há uma prova pendente que todo mundo quer ver. As mensagens de redes sociais no celular de Penig naquela noite, as mensagens que ela estava lendo enquanto estava no vestíbulo, apenas minutos antes de sua morte. Mensagens que parecem incomodá-la para todos que a conhecem. Com quem ela falava? O que as mensagens diziam? Ninguém conseguiu acessar o celular dela, está bloqueado e ninguém sabe a senha. Perguntei ao Departamento de Polícia de São Paulo, Minnesota, se emitiram mandado para acessar o celular dela, já que ainda estão com o aparelho. Eles dizem novamente que não podem responder porque o caso está em apelação. Tá curiosa sobre o que há no celular dela? Bem no final, ficamos curiosos porque dava para perceber pelo vídeo das imagens que mostravam ela entrando no apartamento. No final da noite. Com Eckert houve uma briga, houve problemas, houve desafios. Nós demos aos investigadores todas as combinações de senha que conseguimos pensar para tentar acessar. E mesmo assim eles não conseguiram. Há alguém que pode ter uma pista sobre essas mensagens. Shane Anderson, lembra? Ele contou à polícia que falava com Penig pelo Facebook Messenger no computador naquela noite, pois seu celular tinha sido roubado, na noite anterior. Quando perguntei ao Anderson se ele estaria disposto a me mostrar capturas de tela das mensagens que trocou com Penig naquela noite, ele disse que as mensagens não existem. Elas estavam no Facebook Messenger. Vamos conseguir esses testes, mensagens e abrir o celular dela em breve. Isso não acabou, nunca vai acabar até que ele esteja fora.
no final das contas. Se isso não sair do nosso jeito e ele sair da prisão, a única maneira que podemos encarar isso é com fé. Ele também terá que enfrentar seu criador algum dia. Alex era uma pessoa de coração bondoso. Ela tinha uma alma doce. Ela está novamente, ela está em um lugar melhor. Ela está em paz. Esperamos revê-la um dia. Ao revisar a autópsia de Penig, algo além do ferimento de bala, hematomas e lesão no polegar esquerdo chamou minha atenção. Foram as tatuagens dela. Alexandra Penig tinha tatuagens por todo o corpo e elas dizem muito sobre quem ela era. Ela tinha desenhos de uma flor, montanhas e um estetoscópio formando enfermeira, além de uma cruz e o Grumpy Cat. Ela também tinha frases, incluindo: "A dor transforma uma mulher em uma guerreira", no ombro esquerdo. "Seja corajosa, querida, você já passou por tempos difíceis e ainda está aqui." As famílias Penig e Ecker ainda enfrentam tempos difíceis, mas seguem lutando pelo que acreditam ter ocorrido com Alexandra Penig. Para Law and Crime Investigações, sou Kristen Thorne.